Olá, eu sou o Frederico Olive, hoje é quarta-feira, 10 de junho e você é o convidado para mais um programa Marcas e Máquinas Agro e hoje eu tenho o prazer de convidar o Pedro Estevão, que é presidente da CSMIA, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, para uma conversa sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fred. Sempre bom conversar com vocês. Tá muito bom. Obrigado por nos aceitar aqui o nosso convite para esse debate sobre o mercado de máquinas agrícolas, nesse momento que nós estamos aqui em pandemia, ainda em isolamento. O Pedro fala de Pompeia, no interior de São Paulo, e eu estou aqui em Campinas, nos nossos estúdios. Pedro, eu queria, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, só fazer uma contextualização aqui dos números positivos do mercado de máquinas agrícolas que nós acabamos de receber, dos números da Anfávia. A Anfávia trouxe um número positivo aqui do mês de maio para abril de 2020 de 61% de aumento das vendas, números que saem de fábricas para as revendas. E o acumulado de janeiro a maio de 2020, ante janeiro a maio de 2019, teve quase que 1% a mais de vendas, ou seja, mesmo em pandemia, o mercado de máquinas agrícolas brasileiro neste ano está melhor do que no mesmo período do ano passado. Para a CSMIA, esses números também são positivos nesse momento, Pedro? Sim, os números são bastante parecidos. Lógico que mês a mês tem uma diferença, mas primeiro nós tínhamos como previsão esse ano um aumento de 7% no faturamento. Certamente com a pandemia esse número nós temos que revisá-lo, mas no primeiro trimestre a gente estava crescendo 6,5%, em março e abril realmente houve uma desorganização das empresas, que elas tiveram que parar para fazer, a gente chama freio de arrumação, né? Arrumar a parte de sanidade, os protocolos para a fábrica trabalhar, então o resultado foi menor, mas no acumulado do ano nós estamos crescendo 2%. E outro dado muito relevante é que os desembolsos dos financiamentos para máquinas agrícolas de janeiro a maio, que é um dado lá do Banco Central, eles aumentaram 11% em 2020 em relação a 2019, ou seja, o mercado está comprador, bastante comprador, ou seja, a pandemia, apesar de toda a dificuldade de a gente fazer negócio, ela não alterou severamente as vendas do setor. E na sua visão, quais foram os fatores que levaram o agricultor às compras? O que tem trazido essa demanda para o agricultor em aumentar o seu parque de máquinas agrícolas, Pedro? Basicamente é o mercado de grãos, né? O mercado de grãos representa em torno de 60% do mercado do total do mercado de máquinas agrícolas do Brasil. E nós tivemos uma safra recorde de grãos, uma rentabilidade muito boa, e o agricultor está com boa rentabilidade, então ele tem possibilidade de fazer investimento, porque ele tem uma rentabilidade muito boa. Isso é histórico na área agrícola. Tá certo. Bom, ô Pedro, agora esse ano, com a pandemia, desde março, os eventos e as feiras, elas foram ou adiadas ou canceladas. Principalmente tivemos o cancelamento da AgriShow, que é a maior feira de máquinas e insumos da América Latina. Ela tem a presença de mais de 800 fabricantes, são 2,5 bilhões de negócios realizados todos os anos, e a gente, claro, que tem a presença constante todos os anos na feira, a gente sente falta realmente dessa grande feira. Qual é a sua análise que você faz sobre o cancelamento desses grandes eventos para os fabricantes e também para os produtores que precisam realizar negócio em máquinas agrícolas? Quanto que isso vai poder refletir no mercado de máquinas? Realmente é uma perda grande, né? Você não ter essas feiras, porque a feira é um facilitador tanto para o agricultor quanto para o fabricante, né? O fabricante, porque você junta lá, você consegue se mostrar para um grande número de agricultor com suas novidades, seus lançamentos, e para o agricultor que está aí precisando comprar, é uma facilidade que ele no mesmo local ele consegue ver todas as ofertas, seja de preços, as ofertas de novidade num local só, então isso facilita muito.
existe uma estimativa não oficial que 30% dos pedidos durante o ano são coletados em feiras, né? Então, realmente é um instrumento muito grande, muito forte de você fazer vendas e fazer os lançamentos. Bom, de qualquer maneira, realmente a gente sente muito à vontade quando vai à AgriShow ou a outros eventos, né? Nós participamos de mais de 10 eventos todos os anos e lá realmente nós sabemos o quanto é importante para os fabricantes, para os revendedores estarem presentes nessas grandes feiras. É claro que tão logo tudo isso passe, as feiras vão voltar, porque nós, como você mesmo disse agora, né, Pedro, o trabalho online, o serviço online, as plataformas digitais trouxeram num primeiro momento um reflexo positivo até em vendas, mas a maneira presencial de atender o produtor, isso não tem como substituir, né, Pedro? Não tem, não. O ser humano é muito social, né? Ele gosta de conversar, de estar junto com outras pessoas, trocando ideias. E numa feira virtual você fica você e um grupo muito pequeno de pessoas, né? Quando você vai ao vivo, você pode fazer conexões aí, uma das mais variadas possíveis com várias pessoas. É diferente, né? É mais prazeroso e dá mais negócios você ter a feira presencial. Muito bem. Bom, falando então de negócios, nós já comentamos sobre esse primeiro semestre que foi positivo para o mercado de máquinas agrícolas. A CSMI então projeta então para o segundo semestre também meses de vendas também positivos para o mercado. É possível então chegarmos ao final de 2020 com números positivos de vendas para o mercado de máquinas agrícolas, Pedro? A gente imagina que o segundo semestre seja um semestre normal de vendas. O único senão que nós temos é o mercado do sucro alcooleiro, que realmente esse está com problemas, né? O preço ele compete com o petróleo, o preço do petróleo caiu muito, então você tem um mercado que é um mercado importante, é quase 15% de todas as vendas de máquinas agrícolas, que realmente não deve estar comprador. Então isso deve afetar um pouco o resultado do ano. Como é um mercado significativo, a gente espera que o ano fique muito próximo do 0 a 0, ou se aumentar pouco, aumenta muito pouco, se cair, cai muito pouco. Porque o mercado de grãos ainda, a demanda está muito forte em cima do mercado de grãos. Tá certo. Bom, nos próximos dias vai ser anunciado o novo Plano Safra. Isso vai mudar as linhas de crédito e financiamento para a compra de máquinas agrícolas? Quais as informações que você tem já para antecipar para os nossos amigos internautas? Na verdade, o discurso do governo tem sido sempre que ele deve privilegiar o pequeno e o médio agricultor, as linhas de armazenagem e irrigação, e se tiver que, não diria penalizar, mas tirar recursos, seria do grande produtor. Ele tem falado isso reiteradamente. O que acontece na prática? O subsídio do Plano Safra está congelado lá em 10 bilhões, mais a inflação do ano. E o mercado de máquinas agrícolas vem aumentando todo ano, ou seja, você teria que estar aumentando o subsídio para manter taxas de juros menores. Como esse subsídio não tem aumentado, o que o governo está falando em fazer é, olha, eu vou tirar um pouco do subsídio do grande. E quando você fala tirar subsídio do grande, é tirar do Moder Frota. Vejam que esse ano já tinha duas classes de Moder Frota, tinha o Moder Frota para o pequeno e médio e para o grande, que as taxas eram diferentes, um era 8,5 e para o grande era 10,5. Então o governo está falando que vai aprofundar essa sistemática, porque ele não consegue aumentar o subsídio. A ministra Tereza tem falado que ela não conseguiu aumentar o subsídio, que dá algum problema. E para a gente entender o que acontece na prática, o juro de curto prazo para um ano realmente está muito barato, em torno de 2,2%, é um juro bastante barato. O problema é que o juro de longo prazo está em torno de 6,7%. Então, e mais o spread do banco é em torno de 3%. Então você teria um custo do financiamento para o Tesouro ou para o Ministério da Agricultura quase 10%. Então qualquer juro que você coloque abaixo de 10% tem subsídio. Qualquer juro tem subsídio. Então, e ele tem esses 10 bilhões, ele é obrigado a distribuir entre as várias linhas,
E ele tem falado que ele vai privilegiar realmente o CONAF, o PCA, que é para armazenagem, o Moderagro, o Moderinfra, essas linhas. Então, essa aqui é vamos dizer assim, o pano de fundo do Plano Safra. É lógico que a negociação é intensa nesse período, pode ser que venha alguma coisa melhor, mas a gente está imaginando sim que existe a possibilidade de você ter menos recursos no Moderfrota. E esses recursos que hoje estão disponíveis são suficientes para que o produtor tenha linhas de crédito suficientes para chegar até o final do ano, para se fazer esses números que você imagina positivos para o mercado, Pedro? Atualmente, no mês de junho, nós não temos nenhuma linha de financiamento disponível. O Moderfrota acabou, o PCA acabou, o Moderinfra, o Moderagro, a linha para pequena, todas elas acabaram, ou seja, o mês de junho vai ser um mês ruim para vendas, porque as linhas acabaram. Então você vai ter a única linha que está funcionando, que a gente não pode deixar de citar, é o BNDES Crédito Rural, que é uma linha do BNDES, não é uma linha do Plano Safra, que é uma linha que não tem subsídios. Essa linha hoje está em torno de 9,7%, é uma alternativa no mercado, principalmente para o grande produtor, que hoje o Moderfrota 10,5%, e essa linha é um pouco mais barata, 9,7%. Agora, as linhas do Plano Safra não tem mais nenhuma. Então, a gente imagina que por mais que o governo coloque pouco recurso, para o segundo semestre você tem dinheiro, né? A não ser que ele elimine a linha, mas a gente acha que não vai acontecer isso. Ele deve fazer algum arranjo lá para manter a linha com um juro mais alto ou direcionando mais para o médio. Então, para o segundo semestre é sempre, vamos dizer assim, é mais tranquilo de você falar, vai ter recurso disponível sim. Tá, certo. Bom, já falamos de vendas de máquinas agrícolas, então é importante que a gente fale também um pouco de produção. Nesse período de pandemia, Pedro, as fábricas elas tiveram que em algum momento paralisar suas linhas de produção para fazerem ali um planejamento de como atender às necessidades sanitárias, né, dos órgãos de saúde. Isso alterou o plano de entrega de produtos? Você acredita que o mercado vai atrasar um pouco a entrega de produtos? Como é que a CSMIA tem trabalhado junto às suas associadas nesse sentido para o segundo semestre na entrega de equipamentos para os agricultores? Fred, a gente não vê atraso nas entregas não. Na verdade, as fábricas pararam aí, algumas pararam 2 semanas, outras pararam 3 semanas. Mas você tinha um estoque, né, tanto da fábrica quanto nas revendas, um colchão aí que manteve as vendas no campo, e as fábricas já estão mais de mês trabalhando normalmente. Então tem fábrica trabalhando com entre 60% a 90% da capacidade e tem de todo tipo, ou seja, as fábricas estão trabalhando normal. Então, acho que a gente não vai ter problema de entrega não. Muito bem. Tá certo. Bom, e para o ano que vem, Pedro, como é que vocês estão analisando aí o mercado de máquinas agrícolas já pensando para 2021? O que nós temos ouvido aqui dos analistas econômicos sobre o PIB brasileiro é que pode haver uma demanda reprimida e aí o PIB brasileiro sim ter um número bastante positivo, acima até de 3%, o que pode realmente trazer um número realmente positivo para nós. Para a CSMIA, o que vocês imaginam em termos de vendas de máquinas? Isso também pode trazer um reflexo nesse sentido também de uma demanda reprimida? Fred, o PIB geral é um pouco descolado da venda de máquina agrícola, ou seja, você não tem esse colamento, né? O que a gente enxerga 2021 é que não tem hoje, olhando as variáveis hoje, não tem nenhum motivo para ser ruim, também não tem nenhum motivo para ter uma venda exagerada, ou seja, a gente está já há vários anos no normal, ou seja, você tem as vendas com variações muito pequenas, a gente já vende por uns 4 anos com variações não tão grandes. O que acontece é que no médio e longo prazo a agricultura brasileira está muito bem posicionada para ser cada vez mais um exportador de alimentos, de fibra, de energia para o mundo. Então você olhando a longo prazo, você sempre tem um horizonte de crescimento. É lógico que um ano cresce mais, outro ano cresce menos, em função aí do preço da commodity, de variação cambial, mas ao longo prazo a gente sempre vê um mercado muito alvissareiro para o agronegócio brasileiro. Em 2021 não deve ser diferente.
devendo ter um mercado bom. Lembrando que o ano passado nós já crescemos 7%, o ano retrasado tinha crescido em torno de 5%, ou seja, a gente vem crescendo paulatinamente no mercado, que é um crescimento que é gerado basicamente pelas exportações, né? Exportação de grãos, exportação de carnes e dos demais produtos que a gente está exportando cada vez mais. Tá, para falar um pouquinho mais sobre essa questão de demanda reprimida, é possível fazer uma análise também sobre o parque tecnológico do Brasil? O produtor brasileiro, ele tem renovado a sua frota com bastante constância ou ainda é necessário ainda fazer uma renovação mais paulatina? Como é que você tem analisado, como é que os associados têm trabalhado esse planejamento junto ao produtor rural? Fred, o que a gente tem observado é que o grande agricultor, o médio grande, tem renovado constantemente a sua frota. Se você pegar o médio e o pequeno, a renovação já é um pouco menor, ou seja, tem muita renovação para o pequeno e para o médio. Além disso, a evolução tecnológica está muito rápida, então você tem uma obsolescência tecnológica dos produtos muito rapidamente. Então por que os agricultores os grandes estão trocando com mais frequência? Porque o novo produto que se coloca no mercado, ele dá uma vantagem tecnológica muito grande para quem está utilizando, então o pessoal acaba trocando. Mas, mais uma vez, isso é um movimento que está mais no agricultor grande, o médio e o pequeno não tem feito tanto isso. Tanto é que isso é uma preocupação muito grande do Ministério da Agricultura, de levar a tecnologia para o pequeno e médio. Então, estão sempre conversando com a indústria, olha, vocês têm que levar a tecnologia para o pequeno e médio, senão você vai criar um fosso muito grande entre o grande tecnificado e o médio pequeno que ainda está atrás dessa tecnificação. Logicamente, a indústria interesse da indústria, porque a indústria tem vontade de vender para o pequeno agricultor, que você vai vender mais tecnologia, você vende mais valor agregado. A gente está numa corrida incessante em cima de produzir esses produtos tecnológicos e assim, aos poucos a gente está conseguindo, ou seja, então eu acho que vai chegar um certo momento que a gente vai ter produto tecnológico para o grande e para o pequeno também, se tá junto com a tecnologia. Nós estamos bastante otimistas com o segundo semestre. Como eu disse, o Brasil é um grande exportador mundial de alimentos. Nós vamos continuar, né, com essa positividade. E para as indústrias em geral é fazer investimento em tecnologia, né? Quem não fizer investimento em tecnologia realmente vai ficar para trás. Um exemplo agora foi na pandemia, né? Quem estava preparado com as mídias sociais, com as reuniões eletrônicas, saiu na frente. Quem não estava preparado ficou um pouco para trás. Então, a gente sempre fala que não é só o agricultor que tem que se modernizar, as indústrias também, de uma forma, têm que se modernizar. Então, fica aí meu apelo para o pessoal estar modernizando as fábricas e entregando os produtos que a nossa agricultura precisa. Muito bem. Então, nessa tarde de quarta-feira, dia 10 de junho, nós falamos com o Pedro Estevão, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ, trazendo informações sobre os números de vendas de implementos, de máquinas e implementos agrícolas da ABIMAQ, que juntamente com os números da Anfávia se mostraram bastante positivos neste primeiro semestre de 2020, mesmo em pandemia, o mercado de máquinas agrícolas bastante positivo, isso mostrando que o agronegócio brasileiro continua aí pujante e em ascensão. Obrigado pela presença, Pedro, aqui no Marcas e Máquinas nessa tarde de quarta-feira. Obrigado a vocês, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Pedro. Então, segue o vídeo e até mais. Mais uma vez, o estande da Massey Ferguson esteve o tempo todo lotado durante os 5 dias da AgriShow, que ocorreu no início do mês de maio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Todos interessados em conhecer as últimas novidades da Massey Ferguson para o manejo das lavouras, que tem no seu portfólio de produtos soluções do preparo de solo à colheita, e que nesta edição 2019 da maior feira de tecnologia de mecanização agrícola da América Latina, apresentou o seu grande lançamento, a plantadeira Momentum, para o plantio só semente com sistema de abertura e fechamento para o transporte, realizado em apenas 90 segundos. Essa abertura e fechamento da máquina ela é feito apenas com um comando de dentro da cabine do trator,
o monitor do trator, né? O produtor ser deslocado de um talhão para outro, né? De uma lavoura para outra, ele tem agilidade nesse processo. E uma das coisas que a gente buscou foi a autonomia de trabalho. Então, nessa máquina, a gente tem um reservatório aí de 5.130 litros de semente, que vai dar um alto rendimento de trabalho para o produtor, né? Porque hoje a gente sabe, cada vez mais a janela de plantio está ficando cada vez mais curta. Então, ele tem que aproveitar ao máximo plantando. E para a sua linha de tratores, a Massey Ferguson trouxe para a AgriShow sua nova série de compactos MF 3300. A novidade faz parte da estratégia da marca de renovação de seu portfólio de tratores, ideal para uso em cafezais, fruticultura e viticultura, formada por tratores compactos de 69, 78 e 89 CVs, equipados com motor AccuPower de 3 cilindros eletrônico, que atende ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores Proconv Marum. E nessa nova série de tratores que a Massey Ferguson está lançando aqui na AgriShow, a MF 3300, os agricultores vão encontrar tratores plataformados e também tratores cabinados de fábrica. A linha 3300 ela é a linha que vem substituindo a 4200 compacto, um trator já consagrado no mercado brasileiro. A Massey Ferguson optou por trabalhar com todos com motor eletrônico para que a gente polua menos, tenha algumas vantagens além de memória de rotação, que vai dar mais rendimento operacional para o cliente e um consumo menor de combustível. A Massey sempre esteve junto do agricultor, desde o seu início. Massey ela tem como fortaleza a tradição, ela está junto aí com o nosso cliente, já gerações e gerações. A gente entende que ele faz com o coração, a gente também faz com o coração. Essa é a mensagem, juntos, geração a geração, a gente vai conseguir vencer os desafios que nós temos aí do nosso futuro.